Benefícios para todos os cargos. A Prefeitura Municipal de Santo André oferecerá os seguintes benefícios: refeição fornecida no local de trabalho, auxílio transporte, convênio médico, gratificação bienal por tempo de serviço, licença-prêmio por tempo de serviço, auxílio babá ou creche, regime de previdência complementar, se desejar, conforme critérios na legislação específica. Inscrição e link. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 4 de maio de 2023 às 23 horas e 59 minutos de 19 de junho de 2023, exclusivamente pela internet no site www.vunesp.com.br. O candidato poderá se inscrever para concorrer a mais de um cargo, desde que a aplicação da prova não ocorra no mesmo período. Se o conteúdo nesse vídeo é útil, não esqueça de deixar um like aqui. Multiplica essa semente comigo, compartilha com seus conhecidos essa boa notícia e se inscreve no canal para que essa mensagem chegue a outras pessoas. Agente de Trânsito e Transporte Municipal. Agente de Trânsito e Transporte Municipal são 40 vagas, onde 2 vagas são reservadas à pessoa com deficiência. Serão classificados 285 vagas para a segunda fase prova prática e candidatos na condição de deficiente, 5%. 15 vagas. Serão convocados para a realização da prova prática todos os candidatos aptos no teste de aptidão física. Carga horária semanal de trabalho são de 40 horas. Salário base mais abono R$ 4.457,27. Requisitos: ensino médio e CNH e DI. Taxa de inscrição R$ 56,50. Prova objetiva 13 de agosto de 2023, período da tarde. As provas de todas as fases serão aplicadas na cidade de Santo André, em São Paulo. A confirmação da data, horário e informação sobre o local e sala, para a realização das provas, deverão ser acompanhadas pelo candidato por meio de edital de convocação a ser publicado oficialmente no endereço eletrônico da Fundação Vunesp www.vunesp.com.br. No site da Prefeitura Municipal de Santo André https://web.santoandré.sp.gov.br, e por meio de extrato do edital de convocação a ser publicado no Jornal Diário do Grande ABC, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. Nos 5 dias que antecedem a data prevista para a prova objetiva, o candidato poderá ainda contatar o Disque Vunesp. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar do edital de convocação, esse deverá entrar em contato com a Fundação Vunesp, para verificar o ocorrido. Atribuições. Descrição criada por Lei 10.139 de 2019. 1. Em relação à fiscalização e operação de trânsito. Colaborar no atendimento a acidentes, canalizando e isolando o local. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições, dirigir os carros para fiscalizar e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área, efetuar desvios de tráfego em caso de acidentes, obras ou outra intercorrência e dar apoio a eventos na via como shows, passeatas, carreatas, corridas, interdições entre outros com dispositivos e equipamentos viários como cavaletes, cones, cilindros de canalização, barreiras móveis ou outro estabelecido pelo CTB. Executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas, notificando os infratores, executar operações viárias nos corredores, cruzamentos, pontos fixos e monitorar o trânsito na cidade. Executar vistorias no sistema viário para apuração de deficiências de sinalização e interferências no tráfego e coletar dados para fins estatísticos e aprimoramento do sistema viário. Operar as câmeras de vídeo, rádios e telefones para comunicação interna e com o munícipe, assim como operar o sistema inteligente de trânsito, como os semáforos inteligentes, na Central de Monitoramento e Operacionalização, CMO. Orientar o munícipe sobre quaisquer dúvidas quanto à utilização do sistema viário e distribuir material gráfico correlato aos usuários do sistema viário, providenciar a remoção de interferências e veículos no sistema viário, dirigindo veículos de diversas espécies para locais seguros ou para o depósito de veículos do município,
Prestar atendimento com a utilização de rádios telecomunicadores como os HTS, telefonia móvel ou qualquer outro equipamento de comunicação. 2. Em relação à fiscalização e operação de transportes, acompanhar a execução dos serviços regularmente implantados de transporte de passageiros, conforme normas estabelecidas, acompanhar o cumprimento dos programas especiais de operação, nas situações de emergência, como inundações, incêndios, tumultos e outras ocorrências que possam prejudicar o adequado funcionamento das linhas. Efetuar a autuação de infratores que descumprirem o regulamento de transporte de passageiros, elaborar relatório, contendo informações exemplificadas sobre a fiscalização, a fim de subsidiar os seus superiores, emitir e assinar relatórios de fiscalização a serem encaminhados às empresas do sistema de transportes do município de Santo André, quando estas não estiverem obedecendo às normas vigentes. Fiscalizar e acompanhar, por meio de observação direta, os serviços de transporte de passageiros do município de Santo André, verificando o estado de conservação dos veículos, horários, intervalos, itinerários, comportamento da tripulação e outros, a fim de garantir o adequado funcionamento do sistema. Fiscalizar os serviços de transporte escolar, fretamento, motofrete, táxis, transporte de carga e transporte de passageiros por aplicativo. Operar as câmeras de fiscalização de transporte, bem como lavrar os seus devidos autos, participar de blitz e efetuar a apreensão de veículos não autorizados para operação passageiros ou carga, emitindo e assinando os autos de apreensão, participar ou propor a elaboração de normas e manuais de operação para o sistema de transporte público de passageiros do município de Santo André, gerenciado pela Santo André Transportes, SATRANS, realizar pesquisas operacionais, além de inspecionar, nos terminais de passageiros, as condições gerais dos veículos em operação, realizar outras tarefas correlatas. 3. Quanto à colaboração com a segurança e educação para o trânsito, acionar as autoridades competentes de acordo com cada ocorrência, comunicar à Central de Controle Operacional as ocorrências de trânsito, para adoção de medidas pertinentes, participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito, prestar assistência à população em caso de calamidade pública, proferir palestras de orientação à sociedade na área de trânsito, promover segurança viária nas escolas, hospitais, parques e imediações. Promover, excepcionalmente, a segurança viária nos polos geradores de tráfego, desfiles cívicos, carnaval, marchas, eventos de grande porte, executar outras tarefas correlatas. Prova objetiva. Língua portuguesa 10 questões. Matemática 10 questões. Noções de informática 5 questões. Conhecimentos específicos 15 questões. Conteúdo programático. Conhecimentos gerais. Língua portuguesa. Leitura e interpretação de diversos tipos de textos, literários e não literários. Sinônimos e antonimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. Emprego e sentido que imprimem as relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal e crase. Matemática. Resolução de situações problema, envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, ou radiciação com números racionais, nas suas representações. Fracionária ou decimal. Mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. Porcentagem, razão e proporção, regra de 3 simples ou composta, equações do primeiro ou do segundo grau, sistema de equações do primeiro grau. Grandezas e medidas, quantidade, tempo, comprimento, superfície, capacidade e massa. Relação entre grandezas, tabela ou gráfico. Tratamento da informação, média aritmética simples. Noções de geometria, forma, ângulos, área, perímetro, volume. Teoremas de Pitágoras ou de Tales. Informática. MS Windows 10. Conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus,
programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos. MS Office 2016. MS Word 2016. Estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos pré-definidos, caixas de texto. MS, Excel 2016. Estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS, PowerPoint 2016. Estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio eletrônico, uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet, navegação na internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Conhecimentos específicos. Conhecimentos específicos. Legislação de trânsito. Lei Federal nº 9.503 de 1997 e atualizações, e Código de Trânsito Brasileiro. Do Sistema Nacional de Trânsito, das Normas Gerais de Circulação e Conduta, da Sinalização de Trânsito, da Operação e Fiscalização de Trânsito, dos veículos, das infrações, das penalidades, das medidas administrativas, do processo administrativo, Anexo 1 dos conceitos e definições, Anexo 2 e Resolução CONTRAN número 160 de 2004. Resolução CONTRAN número 371 de 2010 e Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, em volume 1, sumário, 1 ao 10. Resolução número 497 de 2014, altera o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, em volume 1. Resolução CONTRAN número 396 de 2011. Fiscalização da velocidade de veículos automotores, reboques e semi-reboques. Municipalização do trânsito, atribuições e responsabilidades dos órgãos municipais de trânsito. Conhecimentos básicos de transporte urbano. Introdução ao planejamento de transportes em conceitos e definições. Sistemas de transporte coletivo de passageiros, sistemas e tecnologias de transporte urbano. Panorama sobre o transporte público no Brasil, programação da operação do transporte coletivo urbano por ônibus. Lei Municipal nº 8.038 de 2000 e suas alterações, dispõe sobre o serviço de transporte escolar no município de Santo André, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 14.537 de 2000 e suas alterações. Decreto Municipal nº 13.803 de 1996 que regulamenta o serviço de transporte individual via táxi, no município de Santo André. Prova de aptidão física. Serão convocados para a realização da prova de aptidão física os candidatos mais bem habilitados e classificados na prova objetiva. O edital de convocação oficial para a prova de aptidão física com data, horário e local para o cargo de agente de trânsito e transporte municipal será publicado oportunamente no endereço eletrônico da Fundação VUNESP, www.vunesp.com.br fecha parênteses no site da Prefeitura Municipal de Santo André, https://web.santoandre.sp.gov.br fecha parênteses e por meio de extrato do edital de convocação a ser publicado no Jornal Diário do Grande ABC. Prova de aptidão física. Para as candidatas sexo feminino. Flexo extensão de cotovelo sobre o solo em apoio no banco posição inicial. Decúbito ventral, perpendicularmente ao banco sueco com os joelhos apoiados sobre ele, mãos espalmadas e apoiadas no solo na largura dos ombros, cotovelos estendidos. A avaliada deverá flexionar os braços, cotovelos, até formar um ângulo menor do que 90 graus ao aproximar o tórax a 10 centímetros do solo e retornar à posição inicial somente estendendo repetidamente os cotovelos.
As execuções incorretas ou os movimentos incompletos não serão computados. Os cotovelos devem estar em extensão total para o início do movimento de flexão. A pessoa avaliada, durante a execução dos movimentos, deverá permanecer com a coluna ereta e os joelhos estendidos. A movimentação de quadris ou pernas, como forma de auxiliar a execução do movimento, o invalidará. O banco sueco a ser utilizado pelas avaliadas para a execução deste exercício possuirá altura de aproximadamente 30 centímetros. Uma linha a 10 centímetros da borda do banco sueco será marcada em toda a extensão de seu comprimento, que delimitará a área em que deverão estar apoiados os joelhos da avaliada. Caso a avaliada encoste com qualquer parte do corpo no solo, exceto as mãos, a contagem encerrada. A execução do teste deverá ser ininterrupta, não sendo permitido repouso ou pausa entre as repetições. O objetivo é repetir os movimentos corretamente o máximo de vezes possíveis, em 60 segundos. O teste é iniciado com as palavras "atenção", "já" e terminado com a palavra "pare". O número de movimentos executados corretamente em 60 segundos será o resultado obtido. O cronômetro deverá ser acionado ao ser pronunciada a palavra "já" e travado na pronúncia de "pare". Resistência abdominal. A pessoa avaliada se coloca em decúbito dorsal de costas voltadas para o chão, com o corpo inteiramente estendido, bem como os braços, no prolongamento do corpo, acima da cabeça, tocando o solo com as mãos. Através de contração da musculatura abdominal, sem qualquer outro auxílio, a avaliada adotará a posição sentada, flexionando simultaneamente os joelhos. É requisito para a execução correta do movimento que os braços sejam levados à frente estendidos e paralelos ao solo, e ainda que a linha dos cotovelos ultrapasse a linha dos joelhos durante a flexão. Em seguida, a avaliada retorna à posição inicial até que toque o solo com as mãos, completando um movimento, quando então poderá dar início à execução de novo movimento. O teste é iniciado com as palavras "atenção", "já" e terminado com a palavra "pare". O número de movimentos executados corretamente em 60 segundos será o resultado obtido. O cronômetro deverá ser acionado ao ser pronunciada a palavra "já" e travado na pronúncia de "pare". É permitido o repouso entre os movimentos, sem interrupção da cronometragem do tempo previsto. Corrida de 50 metros. A avaliada deve posicionar-se atrás da linha de largada, preferencialmente em afastamento antero-posterior das pernas, devendo o pé da frente estar o mais próximo possível da referida linha. Ao ser dada a voz de comando "atenção", já, momento em que é acionado o cronômetro, a avaliada deverá percorrer, no menor período de tempo possível, os 50 metros existentes entre a linha de largada e a linha de chegada. A marcha do cronômetro será interrompida quando a avaliada ultrapassar a linha de chegada com o tórax. O teste deve ser desenvolvido em pista de atletismo ou em área de superfície plana convenientemente demarcada. Caso ocorra a necessidade de se repetir o teste, haverá um intervalo mínimo de 5 minutos. O resultado do teste será indicado pelo tempo utilizado pela avaliada para completar o percurso, com a precisão de centésimos de segundo. Corrida em 12 minutos. A avaliada deve percorrer em uma pista de atletismo ou em uma área demarcada e plana, a maior distância possível, com precisão de dezena de metro, 10 em 10 metros completos, em 12 minutos, sendo permitido andar durante o teste. O teste terá início através da voz de comando "atenção", já, e será encerrado através de 2 assovios longos de apito no 12º minuto. Aos 10 minutos de corrida será emitido um assovio longo de apito para fins de orientação aos avaliados, avisando que faltam 2 minutos. Ao término da prova, a avaliada não deverá caminhar para a frente do local correspondente ao apito de 12 minutos, podendo caminhar transversalmente ao percurso da pista. Para os candidatos do sexo masculino, flexo e extensão de cotovelos em apoio de frente sobre o solo. Posição inicial. Deitado, em decúbito ventral, peito voltado ao solo, pernas estendidas e unidas e ponta dos pés tocando o solo, cotovelos estendidos, mãos espalmadas apoiadas no solo, com a abertura um pouco maior que a largura dos ombros, o corpo totalmente estendido. Execução. A. Flexão dos cotovelos aproximando, o corpo alinhado, do solo em 10 cm,
sem haver contato com qualquer parte do corpo com o solo, a não ser a ponta dos pés e as mãos. B. Extensão dos braços voltando à posição inicial, completando assim um movimento completo. C. A execução do teste deverá ser ininterrupta, não sendo permitido repouso ou pausa entre as repetições. D. Caso, na flexão dos cotovelos, o corpo esteja desalinhado ou toque alguma parte do corpo no solo, a contagem será encerrada. O objetivo é repetir os movimentos corretamente o máximo de vezes possíveis, em 60 segundos. O teste é iniciado com as palavras atenção, já, e terminado com a palavra pare. O número de movimentos executados corretamente em 60 segundos será o resultado obtido. O cronômetro deverá ser acionado ao ser pronunciada a palavra já e travado na pronúncia de pare. Resistência abdominal. O avaliado coloca-se em decúbito dorsal, de costas voltadas para o chão, com o corpo inteiramente estendido, bem como os braços, no prolongamento do corpo, acima da cabeça, tocando o solo com as mãos. Através de contração da musculatura abdominal, sem qualquer outro auxílio, o avaliado adotará a posição sentada, flexionando simultaneamente os joelhos. É requisito para a execução correta do movimento que os braços sejam levados à frente estendidos e paralelos ao solo, e ainda que a linha dos cotovelos ultrapasse a linha dos joelhos durante a flexão. Em seguida, o avaliado retorna à posição inicial até que toque o solo com as mãos, completando um movimento, quando então poderá dar início à execução de novo movimento. O teste é iniciado com as palavras atenção, já, e terminado com a palavra pare. O número de movimentos executados corretamente em 60 segundos será o resultado obtido. O cronômetro deverá ser acionado ao ser pronunciada a palavra já e travado na pronúncia de pare. É permitido o repouso entre os movimentos, sem interrupção da cronometragem do tempo previsto. Corrida de 50 metros. O avaliado deve posicionar-se atrás da linha de largada, preferencialmente em afastamento antero-posterior das pernas, devendo o pé da frente estar o mais próximo possível da referida linha. Ao ser dada a voz de comando atenção, já, momento em que é acionado o cronômetro, o avaliado deverá percorrer, no menor período de tempo possível, os 50 metros existentes entre a linha de largada e a linha de chegada. A marcha do cronômetro será interrompida quando o avaliado ultrapassar a linha de chegada com o tórax. O teste deve ser desenvolvido em pista de atletismo ou em área de superfície plana convenientemente demarcada. Caso ocorra a necessidade de se repetir o teste, haverá um intervalo mínimo de 5 minutos. O resultado do teste será indicado pelo tempo utilizado pelo avaliado para completar o percurso, com a precisão de centésimos de segundo. Corrida em 12 minutos. O avaliado deve percorrer em uma pista de atletismo ou em uma área demarcada e plana, a maior distância possível, com precisão de dezena de metro, de 10, em 10 metros completos, em 12 minutos, sendo permitido andar durante o teste. O teste terá início através da voz de comando atenção, já, e será encerrado através de 2 assovios longos de apito no 12º minuto. Aos 10 minutos de corrida será emitido um assovio longo de apito para fins de orientação aos avaliados, avisando que faltam 2 minutos. Ao término da prova, o candidato não deverá caminhar para a frente do local correspondente ao apito de 12 minutos, podendo caminhar transversalmente ao percurso da pista. Bons estudos, boa sorte e até o próximo vídeo. Compartilhe essa mensagem e deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas e se inscreva para receber novos vídeos.